Não sei se alguém ficou curioso, uma mala hoje aqui em cima do altar, né? E chegando o final de ano, todo mundo já se encaminha para férias, né? Já está pensando, falta 15, 20 dias para tirar férias. Então a gente quer pegar a nossa mala e viajar, curtir esse momento de descanso. E eu recordo que nós, ano passado, no começo desse ano, nós nos planejamos para as férias, né? Compramos uma mala nova, vamos ir para as férias, pagamos tudo, nos organizamos direitinho para chegar, pegar o avião e descansar. Mas, chegando lá no aeroporto, houve um porém. A nossa mala estava com excesso de bagagem. Na verdade, assim, nós nos preparamos com o peso, mas a nossa mala era muito grande, nós estávamos com uma mala assim, o dobro do tamanho dessa. Então, era caracterizado com excesso de peso. O que podia levar era uma mala desse tamanho aqui, junto com o valor incluso que a gente tinha pago na passagem. Então, chegando lá, nós nos deparamos com esse excesso de bagagem, com esse valor a mais a ser pago, que não estava no nosso orçamento. E aí nós pensamos, será que vamos tirar as coisas, enfiar em outra mochila e deixar a mala? Ou o que vamos fazer para levar essa mala? Porque a mala nova, o que nós vamos fazer? E aí a gente pensou, o carro já estava lá na garagem, não tinha o que fazer, ia ter que deixar a mala ou levar. Enfim, tivemos que pagar R$300, R$200, R$300 para levar a dita mala com excesso de peso. E assim, muitas vezes, somos nós. Nós passamos a nossa vida, andamos, crescemos, passamos pelos relacionamentos da vida, do dia a dia, pelas situações, com uma mala. E muitas vezes essa mala acontece de estar com excesso de peso. E esse peso, no decorrer da nossa vida, nós vamos andando, vamos vivendo, vamos trilhando a nossa jornada. E às vezes esse peso acaba nos puxando para trás, né? Porque enquanto ela está levinha, a gente consegue levar. Mas quando ela está com excesso de bagagem, a gente acaba tendo mais dificuldade de carregar essa mala. E aí a gente já não caminha mais com tanta tranquilidade, né? A gente vai cada vez mais se arrastando. Às vezes, quando a gente se sente sobrecarregado, nós andamos até com o nosso ombro assim, porque é um peso invisível, mas ele se torna visível no nosso corpo. A gente às vezes está tão sobrecarregado com os pesos que a gente já não consegue mais andar normal. A gente já anda assim, porque muitas vezes é esse excesso de peso que a gente está carregando. E aí, primeira pergunta que eu quero deixar para vocês. Qual é o preço que você está disposto a pagar por esse excesso de bagagem, muitas vezes desnecessário? Nós pagamos R$200 desnecessário, só para levar a mala, viajar e voltar, sendo que poderia ter deixado. E na nossa vida, na sua vida espiritual, na sua vida, no seu dia a dia? Qual é o preço que você está disposto a pagar, o que você está pagando por esse excesso de peso, que muitas vezes estamos carregando desnecessário, né? E a palavra de Deus, gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Existem muitos pesos que nos impedem de viver uma vida plena, porque muitas vezes é falado que o evangelho tem que ser pesado, né? Seguir a Cristo tem que ser pesado, tem que ser sofrido. Realmente, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por muitas vezes sofrimento. Mas a gente precisa entender que o peso Jesus já carregou quando ele levou a cruz em nosso favor, quando ele carregou os nossos pecados. Então, realmente, a gente passa por momentos de aflição, a gente carrega pesos, mas o maior peso que nós temos, Cristo já carregou. Então, o evangelho ele não precisa ser pesado. O evangelho é para ser leve. Então, ali em Mateus 11, né, voltando um pouco ali, indo para frente, no capítulo 16, 17, a gente vê o contexto dessa passagem, que mostra onde Jesus ele se encontra com os fariseus. Os fariseus, eles eram os mestres da lei daquela época. Era como se fossem os juízes, onde as pessoas iam, né, ali no final do Antigo Testamento, ali, antes de Jesus morrer e ressuscitar, tinha os templos onde tinha os fariseus. E esses fariseus, eles eram responsáveis pela lei, né? A lei de Deus. Então, eles eram os maiorais ali dentro da religiosidade, os religiosos, né? Os estudiosos da lei de Deus. E aí, Jesus ele tem um confronto com esses homens. Porque Jesus chega e vê aquela bagunça que está acontecendo no templo, né? Não era para ser daquele jeito, e Jesus vê uma bagunça. E Jesus ele se depara com aqueles fariseus e ele traz essa metáfora para eles. Falando que os fariseus eles estão na porta, eles não entram e nem deixam as pessoas entrar. Por causa do peso da religiosidade que esses fariseus estavam impondo sobre as pessoas. Então, de uma certa forma, Jesus estava falando, vocês não vão para o céu e não vão deixar ninguém ir para o céu por causa desse peso que vocês estão colocando sobre as pessoas? Vocês estão na porta, não entram, não saem, ficam ali embarreirando, empacando e ninguém pode entrar.
Então, de uma certa forma, a religiosidade fazia isso. Né? E as pessoas, elas não tinham conhecimento, o conhecimento deles era a partir desses religiosos, desses mestres da lei, que aprenderam assim. Então, Jesus, ele veio para trazer um novo sentido. Né? Então, a gente vê que a religiosidade, muitas vezes, ela pesa. Mas Cristo, ele liberta. Com Cristo, nós conseguimos viver leve. E quando a gente vive só a religiosidade, infelizmente, a gente vive com um peso muito grande sobre nós. E aí vem o capítulo 11, o versículo 28 e 29, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, Cristo, de uma certa forma, ele estava falando: se vocês vivem muitas vezes a religiosidade, que é imposta, né, sobre medo, né, a partir de medo, a partir de cobranças desnecessárias, a partir de chantagem emocional, vocês vão viver um peso. Mas, se vocês estiverem em mim, em Cristo, depositarem todas as suas cargas, né, vocês encontrarão descanso para a alma. Você já passou por alguma situação em que você dorme bem a noite toda, e aí você acorda no outro dia com aquela sensação que passou um caminhão sobre você, né? E muitas vezes nem é no corpo, muitas vezes é a nossa alma que está aflita, nós estamos cansados, não sabemos nem explicar com palavras o que é. Muitas vezes é esse peso que nós estamos carregando na nossa alma, carregando em nós. A gente descansa, mas ainda assim está cansado, ainda assim é pesado. Né? Muitas vezes nós estamos carregando peso, né, na nossa mala, esse excesso de bagagem que a gente carrega, muitas vezes desnecessário. E aí eu vou tirar alguns pesos aqui dessa mala, para a gente ver o que a gente precisa deixar, né? O que vocês acham de a gente deixar alguns pesos para trás? Muitas vezes é difícil deixar esses pesos. Muitas vezes a gente libera uns, coloca outro, daí libera outro e coloca outro, mas a gente sempre deve ter essa consciência de liberando aqueles pesos desnecessários. E um dos pesos que a gente pode tirar, né, da nossa mala, que a gente pode tirar das nossas costas, é o peso do medo. Do medo. Quantas vezes a gente está carregando esse peso em nós, né? O peso do medo. E aí a gente entra num campo muito abrangente quando a gente fala sobre medo. E um personagem que a gente encontra lá nas Escrituras Sagradas, não precisam abrir no momento, é a Esther. Esther, ela era uma rainha judia, né? Ela foi levantada por Deus num tempo específico, onde um povo precisava de alguém para estar em favor dele, naquele momento, para interceder por esse povo para o rei, senão eles seriam mortos. E Esther, no começo, quando ela descobriu que ela teria essa missão, quando Deus colocou essa missão para ela ficou com medo, ela hesitou, né? Ela hesitou. Mas nós precisamos entender que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é ir e fazer mesmo com medo. Esther, ela teve medo. O que o rei vai fazer comigo? Porque naquela época, se alguém, independente de quem fosse, chegasse na presença do rei, sem o rei chamar, sem aquela pessoa ser convidada, ela poderia ser morta. Então Esther, ela poderia ser morta se ela fosse interceder pelo seu povo. Esther estava com medo, estava com receio. Se preparou, jejuou, esteve em oração, mas mesmo com medo ela foi. Então, assim, muitas vezes a gente vive com esse peso sobre nós, o peso do medo. E esse peso é tão pesado, que às vezes a gente não consegue se entregar por completo para Deus. Confiar em Deus. Sabe aquela confiança de estar com os olhos fechados e saber a direção a seguir? Quando a gente deixa o medo de lado e confia no Senhor. E às vezes a gente vai estar com medinho, mas mesmo assim a gente pode ir, porque a gente tem fé. Nós cremos no Senhor. Você está aqui, você crê no Senhor, você tem fé. Então, mesmo com medo, tenha coragem de lançar-se no Senhor e trilhar aquilo que o Senhor tem para você. Então, eu convido hoje você a refletir sobre esse peso, sobre o medo. O que tem deixado você com medo de viver as coisas para Deus? De viver para Deus, de se entregar para o Senhor, de dar o melhor que você tem para Ele. Então, muitas vezes, viver para Deus requer renúncia. E uma delas é deixar o medo ir, né? E um segundo peso que eu vou tirar dessa minha mala
é um peso um tanto quanto desafiador. É o peso do orgulho. Esse peso é pesado. Não é desse tamanho aqui. Eu acho que é muito maior. Muito pesado nós carregarmos esse peso. Né? Esse peso nos deixa, de uma certa forma, até feios. Né? Não de aparência física, mas deixa o nosso coração feio. O peso do orgulho. E vocês sabem quem vivia assim? Quem se deixou levar pelo orgulho? Que a gente vê nas Escrituras Sagradas? Satanás. Então, quando a gente vive uma vida de orgulho, não de se orgulhar de uma forma positiva, mas um orgulho que destrói, a gente pode estar dizendo que a gente está fazendo algo parecido que Satanás fez. Porque Satanás, ele era alguém muito importante lá no céu, né? Ele tinha um papel, uma função nas coisas de Deus muito importante. Ele era líder, ele era regente do coral dos anjos. Então, ele tinha um papel um tanto quanto importante. Mas ele não era maior que Deus. Deus era soberano. E o que Satanás quis? Quis ser maior que Deus. E sendo assim, ele acabou corrompendo a terça parte dos anjos do céu. Pense só, o orgulho dele, e ainda assim ele conseguiu levar consigo um monte de gente. Muitas vezes nós nem estamos vivendo o orgulho, mas nós estamos se deixando levar por quem está do nosso lado e vive dessa forma. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente consegue filtrar o orgulho em nós, mas às vezes a gente anda com alguém que não tem esse filtro. E aí a gente acaba pagando também. Porque Satanás, ele viveu o orgulho e ele levou consigo a terça parte. E aí foram expulsos do céu. Então, quando a gente vê esse exemplo e quando a gente para e pensa, confronta nós mesmos. Você já se confrontou quanto a isso? Quando nós nos confrontamos, quando nós nos percebemos, nós podemos dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Né? Tem misericórdia de nós, Senhor. E um outro exemplo que a gente vê na Bíblia, de orgulho também, foi o próprio rei Saul. Né? O rei Saul, ele foi levantado pelo povo, né? A gente vê aqui no Antigo Testamento, depois que passa Juízes, né? Ali quando eles chegam na Terra Prometida, Josué, aí depois de Josué tem vários juízes que eles comandavam ali, aquela região, aquele povo que foi separado em tribos, né? Tinha os juízes, mas aquele povo, ele via que todas as outras nações, o povo de Deus, o povo de Israel, via que todas as outras nações tinham um rei. E aí, olha só, o próprio orgulho do povo. E aí eles não queriam ser menos que as outras nações. O que eles fizeram? Não, nós também queremos um rei. Eles exigiram a Deus que eles também queriam um rei. Então eles levantaram, o próprio povo, Saul se levantou como rei. E no começo foi bom, né? No começo foi bom. Mas o que aconteceu com Saul? O orgulho tomou conta dele. E qual a consequência? E aí a gente vê a trajetória ali no livro de Reis, ali, a consequência, Samuel, né? 1 Samuel. A gente vê a consequência de Saul. Saul e todos os seus filhos foram mortos. Por quê? Por causa do orgulho. Então a gente pode entender que o orgulho, ele nos mata. O orgulho, ele nos mata. E a consequência de Saul foi a morte. E não só de Saul e toda a sua casa. Então, nós precisamos cuidar com esse peso que nós carregamos. Porque é um peso um tanto quanto pesado, né? E aí, às vezes a gente vive, sobrevive, caminha, trilha os nossos caminhos e a gente não entende. Por que as coisas não estão fluindo? Por que não está indo? Por que eu tento e não faço? Porque às vezes eu estou carregando coisas desnecessárias. Muitas vezes eu estou levando pesos que não são necessários levar. Que muitas vezes está nos levando à morte. Assim como fez com Saul e assim como fez com Satanás. Né? E aí, um outro peso que eu gostaria de tirar da minha mala, né? Um peso dolorido. Ele é pesado, mas ele é dolorido. O peso da ofensa. Quem já lidou com esse peso na sua vida? Quem já precisou estar com esse peso? Né? O peso da ofensa. E um dos principais exemplos que a gente vê nas Escrituras Sagradas é Jesus Cristo. Que é aquele a qual a gente se espelha todos os dias. Né? Jesus Cristo, ele carregou principalmente esse peso em nosso lugar. O peso da ofensa. E muitas vezes nós acabamos vivendo com esse peso entalado dentro de nós, o peso da ofensa. Aquele peso que parece que tem uma coisa aqui na nossa garganta que não vai nem vem, fica ali. E a gente vive e não consegue viver normal. Porque está ali entalado aquele peso, o peso da ofensa. Mas muitas vezes nós esquecemos que esse peso
não precisamos mais carregar. Não precisamos levar esse peso conosco na nossa jornada de vida. Por quê? Porque lá na cruz, Jesus pegou esse peso por nós, por aqueles que nem existiam, por nós que mais de 2000 anos estaríamos aqui na terra. Ele já pegou esse peso e Ele já carregou em nosso lugar. E por que muitas vezes nós estamos carregando esse peso? Por que muitas vezes nós estamos levando esse peso, que é tão doído, tão difícil, que empaca a nossa vida, nos leva para trás, nós não progredimos em nada, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família. Por quê? Porque a gente está insistindo em levar esse peso. E nós escolhemos o que nós carregamos. Porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós escolhemos carregar esse peso, né? Então a ofensa, ela é um sussurro de Satanás. Deus, Ele grita para nós o amor dEle. Mas Satanás, ele vem nos nossos ouvidos e sussurra esse peso da ofensa. E nós precisamos entender que a justiça, ela vem de Deus. Nós temos um Pai. Nós temos o justo juiz, que Ele está conosco. E nós podemos entregar para Ele esse peso. Por que nós vamos estar carregando esse peso desnecessário? Pesado, difícil de carregar. E esse peso, ele é um sussurro de Satanás todos os dias nos nossos ouvidos. Para quê? Para fazermos com que nós não vivamos o que Deus tem de melhor para nós. Deus, eu sempre falo, principalmente para as meninas a qual eu acompanho, né? Nós somos filhas de Deus, nós somos filhos de Deus. E muitas vezes a gente escolhe sofrer, né? A gente escolhe sofrer. E aí a gente fala assim, tem esse jargão que fala assim, Deus permitiu, se Deus permitiu, tem um propósito na nossa vida. E aí eu pergunto para você, Deus, Ele gosta de ver os filhos dele sofrer? O que você acha? Deus, Ele gosta de ver os filhos dele sofrer? Então você acha que o que você está passando pode ser isso, aquilo, aquele outro, ou tantas outras coisas aí que vem na sua mente. Você acha que Deus fez com que você passasse por isso? Porque Ele gosta de ver os filhos, as filhas dele sofrendo? Muitas vezes a gente tem a desculpa, é propósito de Deus, Deus permitiu assim, não sei o quê. Não, nós estamos passando por isso porque nós nos colocamos nisso. E nós temos a autoridade de sair disso. Não é Deus que vai lá e coloca nós no momento em que nós estamos sofrendo, difícil, e Deus se agrada de ver nós assim. Não. Deus se entristece de ver nós assim. Porque nós muitas vezes nos colocamos lá. E é nossa escolha, é nossa decisão. Pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a sair disso. Me ajuda a sair desse vale, me ajuda a sair desse sofrimento. Mas tirar da nossa cabeça que eu estou passando por isso porque Deus permitiu assim, porque assim é o propósito. Não. Deus, Ele não se agrada, não se alegra com o sofrimento, com o nosso sofrimento. Então, muitas vezes, a gente acha até confortável ficar ali, nesse estado. É um escudo que a gente leva na vida. Então, nós precisamos entender que nós temos a decisão de sair, de deixar para trás todos esses pesos. O peso da ofensa também. O peso que nos carrega para trás, que nos leva para trás e que nos leva longe do Senhor. E um outro peso que eu vou tirar da minha mala, talvez a sua mala tenha outros pesos, mas a minha tem esses, né? Um outro peso que eu quero tirar da minha bagagem, para liberar um pouco esse excesso, né? Porque tá muito pesado, estou pagando caro. É o peso da insegurança. E a gente vê lá nas Escrituras Sagradas, se você for lembrar da palavra de Deus, da Bíblia, ali no comecinho, Gênesis, final de Gênesis, ali, a gente vê um homem que ele fez algo extraordinário. Foi usado por Deus. Mas ele tinha esse peso dentro da mala dele. Moisés. Você imagina que Moisés tirou, em média, 3 milhões de pessoas da escravidão? Você consegue imaginar que este homem estava com esse peso dentro da bagagem dele? Você consegue imaginar que um homem que fez algo extraordinário em nome do Senhor, que serviu a Deus, que esteve lado a lado com o Senhor para libertar um povo, ele também precisou lutar contra a insegurança. Ele precisou lutar para tirar a insegurança da bagagem dele. A gente olha a história de Moisés ali, ela trilha para chegar no que aconteceu. Moisés, ele nasceu num período em que os meninos estavam sendo mortos, né? Por causa do medo de se levantar alguém, né? Desse povo numeroso que estava escravo lá no Egito, se levantar contra o faraó. Então os meninos estavam sendo mortos. Mas Deus, ele tinha algo especial para Moisés, assim como Deus tem algo especial para todos nós, né? E por mais que às vezes a gente tenta dar uma desviada do propósito, a gente tem a oportunidade de voltar, porque Deus, ele sempre estará conosco, né? E aí Moisés, ele foi parar na casa do faraó,
né? Ele foi parado, aquela história em que a mãe dele coloca ele no cestinho, ele vai, a irmã dele vai acompanhando e ele cai na casa do faraó, onde ele aprende todas as coisas dos egípcios, algo que seria importantíssimo para ele libertar esse povo. E aí ele cresce ali no meio, acontece algumas coisas, ele precisa fugir e Deus fala com ele. E Deus fala, volte lá para o Egito, resgata aquele povo da escravidão. Né? Resgata aquele povo, você estará fazendo a minha obra lá na terra, resgatando esse povo. E qual foi a primeira coisa que Moisés falou? Eu não, Senhor, eu não sei falar direito. Alguns estudiosos falam que Moisés era gago, alguns estudiosos falam que Moisés ele não era eloquente na fala. Independente de qual as versões, Moisés ele hesitou. Ele estava inseguro. E o irmão dele, né, que ele não cresceu junto com esse irmão ele era mais eloquente. Então você vê que Deus é tão maravilhoso que ele usou para cumprir o seu propósito 2 pessoas. Talvez o que eu tenho de ponto positivo, meu esposo não tenha tanto. E o que ele tem de positivo, eu não vou ter tanto. E assim a gente se encaixa. Assim foi Moisés, com o irmão dele. Então Moisés no começo, a insegurança na bagagem dele, esse peso, falou mais alto. E ele hesitou. Mas era o propósito de Deus na vida de Moisés. Se Moisés não fosse, Deus ainda assim libertaria esse povo. Mas Moisés ia estar fora desse plano. Moisés ia deixar de viver algo extraordinário. E quantas coisas extraordinárias nós estamos deixando passar, porque nós estamos com esse peso, e esse peso fala mais alto em nossa vida. Deus enviaria outro. Deus, ele nunca deixa as coisas dele passar. Deus, ele enviaria outro. Mas o propósito era para Moisés. Né? Então, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E cabe a nós decidir se nós queremos fazer parte ou não. Ele não obriga, ele não força, mas se nós deixarmos muitas vozes, muitos pesos falarem mais alto, talvez nós estaremos fora desse propósito. Talvez nós deixaremos de viver algo lindo e extraordinário. Então esse homem, que outrora era inseguro, tinha medo, hesitou, ele libertou cerca de 3 milhões de pessoas da escravidão. Né? Então esse é um exemplo extraordinário. E esse é um peso que eu carreguei muito tempo na minha mala pessoal. A Carol, ela era uma mulher muito insegura. Ela sempre deixava a insegurança falar mais alto. Ela sempre deixava a insegurança falar mais alto quando Deus chamava ela. Ela, não, eu não, eu não. E por muito tempo eu achava que eu vou fazer isso para Deus, porque esse é o meu chamado. Só que sabe aquela coisa que a gente se escondia, ficava bem escondidinho, evitava ao máximo fazer outras coisas, porque, não, aquilo ali é meu chamado. E não era meu chamado, é porque eu estava me escondendo de Deus. Então, muitas vezes, a insegurança falou muito mais alto para mim. E quando eu aprendi a liberar esse peso, tirar esse peso de mim, Deus fez uma obra maravilhosa. Né? Então, muitas vezes, a gente não vai nem vem, por quê? Porque alguns pesos estão sobre nós. E a gente deixa de viver a obra maravilhosa de Deus, que Deus tem para nós. Né? Se eu tivesse deixado a insegurança falar cada vez mais alto, e não tivesse me permitido viver aquilo que Deus queria para a minha vida, eu nem estaria aqui hoje. Compreende? Como Deus tem algo maravilhoso para nós, e basta nós nos permitirmos. E nós faremos parte do plano maravilhoso que Ele tem para a sua humanidade. E o último peso que eu vou tirar da minha mala, hoje tem pouco, né? O último peso, esse peso, eu acho que todo mundo já levou, leva, carrega, carregou. Mas é tão bom quando a gente liberta esse peso, libera esse peso. Deveria ser enorme, né? Mas hoje é pequenininho. O peso do perdão. É uma palavra tão pequena, mas ela causa um rebuliço tão grande na nossa vida, né? Você já passou por isso? Tanto quanto liberar perdão, quanto a gente ter a humildade de pedir perdão. Né? As duas coisas, elas vêm para empacar mesmo nós. Vêm para pesar mesmo. Para estar um peso de uns 50 quilos nos nossos ombros, que a gente não consegue fluir normalmente. E um personagem que viveu com isso na sua vida foi José. Quem já ouviu a história de José? É uma história tanto quanto emocionante. José, ele tinha ele e os seus irmãos, eram bastante irmãos, né, filhos de Jacó. E José, ele era o que ele tinha do pai dele. Mas não porque ele era o preferido, é porque ele era obediente também. Ele era uma pessoa que ele tinha algo de diferente dos irmãos dele. Tanto que o pai dele tentou ensinar os outros irmãos a fazer certas coisas, os outros não estavam nem aí. Mas José, ele se interessou.
E José também fazia parte do plano de Deus. Olha só. E José começou a ter sonhos, né? E ele trazia esses sonhos para os irmãos dele. Os irmãos deles davam risada dele, tiravam chacota dele. E ficavam muito enciumados, porque o pai dele dava atenção para ele, né? Então, esses irmãos tinham ciúme de José. E aí, os próprios irmãos venderam ele como escravo. E José foi parar lá naquele Egito, que depois Moisés foi libertar. Ó, começou ali com um homem. E aí depois foi ficando. Quando Moisés veio, foi cerca de 3 milhões de pessoas. Ali começou essa história desse povo. E aí José, ele chegou no Egito como escravo. Ele passou por uns perrengues grandes, foi acusado, ficou preso, trabalhou pesado, duro, né, por um bom tempo. Mas José, ele tinha um dom que Deus tinha dado para ele. Ele conseguia, de uma certa forma, ele era usado por Deus, né? Através de Deus, ele conseguiu entender o que o faraó estava sonhando, e eles se prepararam para um período de seca. Então, teve um período de muita abundância, extrema abundância lá naquelas terras. E ele, José, sábio, ele entendeu que Deus estava mostrando que eles precisariam guardar aquilo que estava tendo em excesso, porque também viria um tempo de muita escassez. E aí o Egito se preparou. Os outros não, aproveitaram aquele tempo de vacas gordas, né? Foram, aproveitaram, gastaram, fizeram de tudo. Mas chegou um tempo, os anos das vacas magras, né? Das vacas magras, onde a terra já não estava produzindo tão bem, teve muita seca, estava feia a coisa. E aí as pessoas começaram a passar fome, não tinha mais plantação, não conseguia, nada estava dando certo. Mas existia uma nação que teve um governador que foi sábio, que é a nação do Egito, que teve José como governador nesse período, que poupou. Eles pouparam tanto que eles conseguiram também estar ajudando, vendendo para outros povos. E cerca de 20 anos depois que José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele teve um reencontro com seus irmãos novamente, onde eles estavam pedindo, estavam lá para buscar alimento, porque senão eles morreriam de fome. E aí, meu Deus, o que José precisou lidar? Aqueles que venderam ele como escravos, aqueles que foram responsáveis por anos de sofrimento de José, por acusações, por ele estar longe do seu pai, por ele estar longe da sua terra. Ele se viu numa situação em que, imagina você 20 anos guardando algo, né? Por 20 anos talvez José poderia estar alimentando algo, né? De raiva, de rancor. Mas quando ele teve a oportunidade de estar cara a cara com seus irmãos, o que ele fez? Ele perdoou. E eu tenho certeza que ele deve ter aliviado uns 100 quilos que estava sobre ele. Porque ele teve a oportunidade de olhar para os seus irmãos e perdoar. Ele entendeu que por mais que ele passou por sofrimento, por mais que os irmãos deles eram responsáveis por esse sofrimento, ele teve a consciência de que a falta de perdão não estaria corroendo os irmãos dele, e sim ele mesmo. Quantas vezes a falta de perdão corrói nós? A gente não quer perdoar, às vezes a gente carrega ofensas lá de anos, mais de 20 anos atrás, com familiares, com amigos, com conhecidos, e aquilo ali a pessoa às vezes nem lembra mais o outro, né, que nos ofendeu, mas nós lembramos, dia após dia, e aquilo lá corrói, cada dia é 1 quilo a mais em cima de nós. Por quê? Porque nós estamos com isso dentro de nós, e vai nos matando dia após dia. E a gente pode entregar isso para o Senhor. A gente pode entregar para o Senhor. Porque Jesus, ele esteve lá na cruz para carregar todos esses pesos. Muito mais pesos, né? Muitos mais pesos. Olha aqui, o peso do fracasso. Quantas vezes nós carregamos o peso do fracasso? O peso do pecado. Quantas vezes nós carregamos o peso do pecado? A gente precisa entender que Jesus, que Deus, né? Jesus, ele morreu para livrar os nossos pecados. E muitas vezes a gente, sem conhecer a palavra de Deus, acabou pecando, né? Antes mesmo de estar em Cristo, ou até mesmo depois, né? Porque quem não peca, fala que não peca, está mentindo. Porque às vezes acontece. Só que a gente precisa se ligar para a gente não fazer isso de propósito, né? Precisamos ter a consciência. Mas muitas vezes, talvez aquele pecado que a gente viveu lá atrás, a gente talvez possa estar carregando sobre nós um pecado que Deus já nos perdoou. E volta e meia a gente puxa. Né? Volte e meia a gente puxa. Porque a palavra de Deus diz que ele joga no mar de esquecimento. Mas nós temos a tendência de ir lá, nadar naquele mar e buscar aquele peso daquele pecado e trazer de novo para nós. Então nós precisamos liberar esse peso, o peso do pecado, buscar não viver mais isso, buscar não pecar mais. O peso da culpa.
O peso do ciúme, muitas vezes, entre casais, né? O peso da briga na sua casa, o peso da briga. O peso na área conjugal, do relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. E o peso na área familiar. Quantos pesos nós estamos carregando? Quanto você está disposto a gastar para carregar esses pesos que são desnecessários? Muitas vezes, nós vamos acabar ficando de fora da eternidade com Cristo. Porque nós estamos insistindo em carregar esses pesos desnecessários. E esse é um preço muito alto a ser pago. Então eu convido você, vamos se levantar de pé, já encerrar essa meditação, refletindo sobre nós. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e se concentrar. Deixa se as crianças estão lá atrás brincando, se divertindo. Eu gostaria que você se concentrasse em você e pensasse qual peso hoje está impedindo de eu viver uma vida mais leve. Qual peso está impedindo você de trilhar uma jornada com Cristo de uma forma leve? Porque Cristo, Ele morreu, Ele carregou os nossos pecados lá na cruz, para nós vivermos uma vida leve, viver uma vida em abundância. E muitas vezes nós insistimos em levar esse peso. E lembrando aquele versículo que Jesus falou para nós, venham a mim. Hoje Jesus está convidando você, vá até Ele. Vá até Ele. Você que possa estar cansado, você que possa estar sobrecarregado. Entregue para Jesus esses pesos, entregue para o seu Pai, para Deus, esses pesos, porque só nele você vai encontrar descanso. Tomem sobre vocês todos esses pesos e aprendam de Cristo, pois Ele é manso e humilde, e nele, somente nele, em nenhum outro lugar, você vai encontrar descanso para a alma. Talvez você está buscando esse descanso em amizades que não vão levar você a lugar nenhum. Talvez você está buscando esse descanso em relacionamentos que não vão levar você a lugar nenhum. Talvez você está buscando esse descanso em lugares que não vão acrescentar em nada na sua vida. Mas você precisa entender que o único descanso, o único lugar em que você vai encontrar descanso para a sua alma é em Cristo Jesus. Então, medite aí naquilo que o Senhor está falando para você, naquilo que o Senhor fala com você todos os dias, e entrega somente para Ele, em nenhum outro lugar, em nem outra pessoa, em nem outra oportunidade que não seja Cristo, você vai encontrar esse descanso. Entregue para Ele esses pesos que estão te impedindo de viver o novo do Senhor, porque o novo de Deus, Ele é leve, Ele é leve, Ele é leve. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de viver o Teu perdão, Senhor. Perdoa-nos quantas vezes nós esquecemos que o Senhor pode carregar para nós esses pesos que nós estamos insistindo em levar. Oh, Senhor Jesus, hoje eu quero entregar para Ti esses e tantos outros pesos que de forma às vezes inconsciente eu tenho levado na minha vida, que muitas vezes nós não nos damos conta e não entendemos por que nós estamos pesados. Senhor, eu entrego para Ti, nós entregamos para Ti cada momento em que nós achamos que não vamos conseguir, mas nós podemos entregar para o Senhor. Nós temos a quem recorrer, nós temos um colo para ir, que é o colo do Senhor. Senhor, perdoa por muitas vezes nós ser negligentes com nós mesmos, por não entender que só em Ti nós encontramos descanso. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu perdão, Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício lá na cruz, por ter nos dado a oportunidade de todos os dias ao levantar, nós podemos entregar nas Tuas mãos um novo dia, entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que está consumindo, tudo aquilo que está pesando, tudo aquilo que está fazendo com que a nossa vida seja cada vez mais amargurada, porque muitas vezes os pesos nos deixam amargurados. Senhor Jesus, eu quero entregar para Ti tudo isso que vem para me atrasar, para me afastar de Ti, tudo isso que vem para fazer com que a minha vida não seja leve, para fazer com que a minha vida seja pesada. Senhor Jesus, eu quero repreender todo o espírito, Senhor, de Satanás que vem sussurrar em nossos ouvidos que nós não valemos nada, que nós não temos direito ao Seu amor. Todos os dias vem sussurrar em nossos ouvidos que nós precisamos muitas vezes nos vingar, que nós precisamos ficar amargurados. Senhor, eu quero repreender, Senhor. Que o Senhor possa estar nos blindando, Senhor.
de tudo aquilo que vem para nos afastar de Ti. Tudo aquelas vozes que vêm em nossas cabeças, para nos deixar longe de Ti, para nos afastar do Seu perdão, para nos afastar do Seu amor, para nos afastar de Ti, ó Pai. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu sou grata a Ti. Eu sou grata a Ti. Por todos os dias, o Senhor nos dá essa oportunidade de liberar um peso. Às vezes, nós vamos carregando, mas nós temos a oportunidade de dia após dia, deixar esses pesos que têm nos consumidos. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia que se renova todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. E que você possa levar consigo no seu coração a palavra de Jesus, né? A palavra de Cristo, que vem todos os dias para fazer com que nós vivamos uma vida plena no Senhor, acima de tudo. Existem tantos caminhos, existem hoje em dia, tantas coisas que falam, aqui você vai encontrar algo bom, lá você vai encontrar algo bom. Mas nós precisamos entender que existe só um lugar, existe só um caminho que proporciona esse descanso para a nossa alma. E é Cristo Jesus. Então, se todos os dias você trilhar, subir essa escada em Cristo, você está no caminho certo. E às vezes você vai estar levando alguma coisa na sua bagagem. Mas se todos os dias você tiver a humildade de deixar algo para trás ao trilhar essa jornada, saiba que também você está no caminho certo. Você está em Cristo Jesus, que é o Salvador das nossas almas. Amém? Amém. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Eu quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade.
E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Glória a Deus, que bênçãos, né? Que bênção, meus irmãos. Quantas vezes, né, a gente carrega pesos com a gente. Eu, particularmente, o medo e a insegurança sempre me acompanham. Né? A gente cresce com aquela crença que a gente não pode, que a gente não deve. A gente cresce escutando, não vai, não faz, não fala, né? Mas é libertador. Toda vez que eu me dobrei e pedi ajuda para Deus, disse, Deus, eu tenho medo, mas eu sei que o Senhor vier comigo, eu posso. E Ele sempre me ajudou. E também é muito bom orar para Deus mostrar para a gente, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque tem muita bagagem, muito peso que a gente carrega e a gente nem sabe, né? Sobretudo o orgulho, né? Às vezes a gente tem uma mágoa escondida e a gente não sabe. Então, orem para o Espírito Santo mostrar para vocês se libertarem logo desse peso.